Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra nos diz, queridos, alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? Alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo estava preso. Estava em Roma mais uma vez preso. Estava passando por situações extremamente difíceis. Mas ele escreve uma carta à igreja de Filipos e aconselha aquele povo a alegrar-se no Senhor. Olha que bênção, irmãos. Mesmo passando por momentos tão difíceis, talvez sem uma esperança ou a possibilidade de libertação, mas o seu coração estava cheio do Espírito Santo, e isto produzia alegria no coração do apóstolo. E ele escreve esta carta e orienta aos filipenses para que tenham alegria no Senhor, para que olhem para o Todo-Poderoso, para que eles possam ter esperança no Mestre Jesus. E esta mesma carta, irmãos, ela é atual. É uma carta que se aplica a cada um de nós. Talvez você esteja pensando na vida e esteja entristecido porque as coisas não estão funcionando da forma que você gostaria que funcionasse. Não é verdade? Nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos. No entanto, nós temos trabalho, casa, família, saúde. Nós temos tudo aquilo que é necessário para que possamos desenvolver uma vida. Mas nós não estamos contentes. Às vezes, amados, bate no coração uma onda de tristeza, de abatimento. E você olha e não consegue enxergar o porquê. Mas a recomendação é que haja alegria na nossa vida, que haja alegria no nosso coração. Não a alegria deste mundo. Nós estamos no mês festivo. Quantas festas? É festa na escola, festa no trabalho, festa entre a família, festa em todos os aspectos, é a igreja em festa. Passa-se o mês de dezembro, janeirão chega com seu calor. E junto com ele, toda aquela sensação que as coisas não estão no lugar. Parece que nada está bom, que tudo está ruim. Não é assim, amados? Sabe por quê? A alegria deste mundo é passageira. A alegria que seu esposo te concede é passageira. Que a tua esposa te favorece é passageira. A alegria que os filhos nos dá, alegrias passageiras. A alegria do trabalho, passageiras. Dos amigos, passageira. Tudo é passageiro. Mas a verdadeira alegria, aquela que é perene, aquela que não se apaga, aquela que nada abala, esta provém de Deus. É o Espírito Santo que move na nossa vida, e é isto que diz a palavra. E hoje nós vamos passear no capítulo 4 de Filipenses. Vamos abrir a Bíblia, Filipenses 4, versículo 4, nos diz a palavra: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, queridos? Simples assim, irmãos. Não tem fórmula mágica. Não tem uma fórmula que você possa usar para que a alegria prometida por Deus possa encontrar lugar no teu coração. Não existe fórmulas. Existe obediência a princípios de Deus. Que assim seja a nossa vida. Senhor, eu quero clamar que Tu fale conosco, Senhor. E que haja alegria verdadeira, alegria perene em nossos corações, para que nós possamos prosseguir nessa jornada, felizes, adorando o Teu nome, entoando louvores ao Teu santo e bendito nome, Senhor, e mostrando àqueles que nos conhecem que Tu produz a verdadeira alegria na nossa existência. Oh Deus, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo que nós precisamos na vida é de Cristo Jesus.
Todas as demais coisas apenas nos ajudam a andar melhor sobre a face da terra. Mas o que nós de fato precisamos é da presença do Senhor. Porque quando nós temos Cristo no coração, amados, nada pode nos tocar, nada pode nos abalar. E nós vamos prosseguir de forma firme, de forma inabalável. Vamos pisar sobre a cabeça do nosso inimigo. Vamos triunfar sobre as dificuldades que surgem. E seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a grande promessa de Deus para a nossa existência. No entanto, é preciso observarmos a orientação de Deus para a nossa vida, a orientação que o Senhor nos concede através dos seus servos, para que assim, amados, a nossa alegria seja completa, para que assim a nossa felicidade seja verdadeira e para que nós possamos experimentar do Espírito Santo aquilo que Ele tem para nos dar. E é desta forma, irmãos, que nós vamos louvar, que nós vamos adorar, que nós vamos glorificar, que nós vamos bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus. E eu quero chamá-los a atenção para o capítulo 1, versículo 4. Abra sua Bíblia, veja aí. A oração, amados, ela é fonte de alegria na nossa vida. Veja que interessante, queridos. Nós que temos dificuldades em orar, nós que temos problemas com orações, nós que temos aquela resistência às nossas orações, muitas vezes, ó Senhor, abençoa este alimento, ó Senhor, dá-me uma noite de paz, ó Deus, me abençoa, me ajuda, enfim, nós estamos sempre nesta mesma situação. Orações limitadas. E ainda, amados, só oramos quando tudo vai bem pra gente. Quando as coisas vão mal, quando as coisas não vão da forma que nós queremos, não temos forças para buscar o Senhor. Não temos prazer no Todo-Poderoso. Não temos alegria, porque nós entendemos que o Senhor se esqueceu de nós. Nós entendemos que Deus virou as suas costas, que o Senhor já não olha para nós. Eis o grande problema. E nós fechamos o nosso coração, fechamos a nossa boca e não queremos falar com o Criador. Nós não queremos contato com o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem que poderia pensar dessa forma. Haja vista que, mesmo sendo poderosamente usado pelo Criador, a sua vida sobre a face da terra era marcada pelas dificuldades, marcadas pelas perseguições, marcada pelas prisões, marcada pelas difamações, marcadas pelas dificuldades da sua época. Quantas dificuldades, amados! E inclusive quando ele escreve esta carta àquela igreja, ele não estava num parque de diversão, ele não estava numa igreja pregando. O apóstolo Paulo na sua cruzada mundial de evangelismo, e ele resolve escrever uma carta aos filipenses. Não, ele estava na masmorra, estava preso, estava sofrendo por consequência da sua fé em Cristo Jesus. Isso chama-nos a atenção para algo interessante, irmãos. A nossa alegria, ela independe da situação do nosso dia a dia. Só que nós associamos a nossa alegria com a nossa situação. Eu só tenho alegria se meu casamento estiver um mar de rosas. Eu só tenho alegria se o tempo estiver gostoso. Eu só tenho alegria se eu tiver um trabalho. Eu só tenho alegria se eu tiver o que comer sobre a mesa. Eu só tenho alegria se a minha saúde estiver firme e forte. Eu só tenho alegria se tudo estiver da forma que eu almejo. Mas não é assim, queridos. A nossa alegria, ela nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós colocamos Deus no centro da nossa existência, Ele nos favorece, Ele nos dá força. A palavra de Deus nos diz que Ele nos fortalece, que Ele nos coloca de pé, que Ele nos guia, que Ele nos dirige. E esta é a realidade, é o verdadeiro relacionamento com Cristo. O verdadeiro relacionamento com Cristo. Queridos, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, ele precisa estar acima de todas as coisas. É o relacionamento em primeiro lugar. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar. Relacionamento com Deus em primeiro lugar. E abaixo disto, que chova canivete, que tudo vá muito mal, que haja enchentes, que haja dificuldades, que o sol esteja quente, que haja neve, seja o que for. Mas nós precisamos estar acima destas coisas. E isso só o Espírito Santo de Deus que nos possibilita.
Portanto, igreja, se nós almejamos por felicidade, por alegria, ore sem cessar. Ore, 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 ore sem cessar. Outro aspecto, irmãos, para que a alegria seja verdadeira na nossa existência, está no capítulo 2, versículo 2 de Filipenses. Ouça com atenção. Diz a palavra: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso chama-se comunhão. Queridos, a igreja precisa viver em comunhão. A igreja precisa viver em unidade. E quando há unidade, irmãos, quando há esta unidade, nós vamos sentir prazer no nosso relacionamento interpessoal, em conversar com você, você conversar comigo, em você sentar com teu irmão, conversar com ele, em dividir as dificuldades, dividir as alegrias, dividir os problemas. Isso chama-se comunhão, igreja. Comunhão, comunhão. Quantas vezes, amados, as pessoas estão buscando lá na psicologia problemas que, se você sentasse com teu irmão e conversasse com ele, e se ele fosse fiel ao Senhor, o Eterno daria as respostas. Quantas vezes? Quantas vezes, amados, nós buscamos em pessoas que não nos conhecem, que não sabe quem é o nosso Deus, que não conhece o Todo-Poderoso, mas nós o fazemos amigos. A Ele partilhamos a nossa vida. E o que é que Ele tem para nós? Nós temos que aprender, amados, a amar aqueles que são de casa, amar os que são de Deus, viver essa comunhão. A Bíblia diz que comunhão pode existir entre luz e trevas. Que comunhão, irmãos? Que comunhão pode existir entre luz e trevas? E diz ainda que nós não devemos andar com aqueles que não querem saber de Deus. Que nós não devemos ter unidade com essas pessoas. Mas por incrível que pareça, irmãos, nós estamos muitas vezes tão dominados pelos princípios desse mundo, que nós temos prazer em partilhar nossa vida para aqueles que não conhecem o Senhor. Viver com aqueles que não conhecem o Senhor. Sentar à mesa com aqueles que não querem saber de Deus, em detrimento daqueles que são nossos irmãos. A palavra nos chama, e essa é a orientação do apóstolo Paulo, para que haja essa unidade, para que haja essa comunhão. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, de modo que penseis os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Veja, irmãos, unidos de alma não é apenas uma amizade superficial, mas é algo íntimo, próximo, junto. Esta é a visão de Deus. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. E quando há esta unidade, certamente o Espírito Santo há de produzir alegria na nossa existência. Eu sei, irmãos, que parece fora da nossa realidade, não é? Isto aí é quase impossível alcançarmos. Mas o grande problema é que, nesses últimos tempos, a palavra de Deus tornou-se quase impossível de ser alcançada. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos 1000 objetivos na nossa vida. Nós temos 1000 planos na nossa existência. E às vezes, Deus não está em nossos planos. Eis o grande problema. Eu já não busco Deus. Eu já não morro para mim mesmo, para que Deus possa viver na minha vida conforme está na palavra. E eis o grande problema, irmãos. Como viver o Senhor se eu domino a minha própria vida? É impossível. Eis o porquê que muitas vezes as pessoas não querem compromisso com Deus. Estão ligadas à igreja, mas não estão ligadas ao Todo-Poderoso de fato. Esta é uma realidade que nós precisamos analisar com muito carinho, para que o Senhor trabalhe a nossa existência, para que a nossa vida seja completa. Será que nós somos de fato felizes? Será que há alegria em nosso coração? Nós temos que vigiar, irmãos, porque a grande tendência da nossa carne é que as obras da carne tomem lugar na nossa existência.
E é interessante que quando as obras da carne se manifestam, elas apagam a presença do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, deixe-me citar aí exemplos. Se alguém é mentiroso, é impossível que haja alegria verdadeira no seu coração. Por quê? Porque a mentira o afasta de Deus. O pecado o afasta de Deus. Se alguém está em fornicação, em adultério, como ser feliz? O pecado está entre ele e Deus. É um abismo que abre-se entre ele e Deus. Não será feliz. A alegria será passageira. Talvez feliz hoje no ato do adultério. E amanhã? Amanhã passa essa alegria, porque Deus não está presente. São 2 exemplos, porém poderíamos citar 1000 exemplos das obras da carne. Quando a obra da carne ganha espaço na nossa vida, o Espírito Santo, ele é totalmente apagado e é impossível vivermos Deus sem o mover do Espírito Santo. Nunca te esqueças disso. Ainda, irmãos, Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18. Dedicação. Nós somos dedicados ao Todo-Poderoso? Numa escala de 1 a 10. De 1 a 10. 1, pouquíssima, quase 0 dedicação. 10, 100% dedicação. Vamos lá. Sejamos honestos para conosco mesmo. Numa escala de 1 a 10, qual o nosso percentual de dedicação a Deus? E aí? Vamos lá? Filipenses capítulo 2, versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por oferta, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo está falando o quê, irmãos? Ele diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por ofertas sobre o sacrifício. Sabe o que significa isso, irmãos? Dedicação completa. Quando o apóstolo Paulo refere-se à oferta, ele estava referindo-se ao cordeiro que era sacrificado ao Senhor, somente para Deus, nada além de Deus. O sacrifício, ele era exclusivo do Senhor, uma dedicação exclusiva. E ele entendia, irmãos, que a sua vida era uma oferta ao Todo-Poderoso, uma libação ao Senhor, um sacrifício verdadeiro ao nosso Senhor e Salvador. Eis aí onde entra a nossa escala de dedicação, de 1 a 10. Qual o teu grau? Qual o teu percentual de dedicação? Aí eu leio a Bíblia de vez em quando. Parei por aí. Aí eu leio a Bíblia e vou na igreja uma vez por semana. 2. Parou por aí. Aí eu faço uma coisinha a mais, não sei o que, ficou entre 2,5 e 3, ficou ali batendo na escala, vai, 3. Será o suficiente? Será que Deus quer uma oferta pela metade? No Antigo Testamento, amados, no Antigo Testamento, as coisas eram um pouco mais difíceis. Primeiro era preciso oferecer um sacrifício vivo. Qual o sacrifício? Um cordeiro, um animal perfeito. O animal não poderia ser cego, manco, não poderia ter nenhum tipo de ferida, aleijado, nada desse tipo. O animal precisava ser perfeito, gordo, bonito, com aquela pele lisa e brilhante. Era assim o animal que era oferecido ao Todo-Poderoso. E é nesse aspecto que o apóstolo Paulo está escrevendo a Filipenses. Ele diz, amados, que nós precisamos nos dedicar como sacrifício, mas um sacrifício completo. Não pela metade. Não mais ou menos. Não mais ou menos aquele sacrifíciozinho assim, sabe como é que é, não é? É para Deus mesmo. Não é assim, irmãos.
se você quer felicidade, se você quer alegria, é necessário entregar-se completamente ao Senhor. É evidente que eu não vou apontar o dedo para ninguém, nem tampouco julgar ninguém. Porque o sacrifício é particular, é teu com Deus. É Deus que conhece o teu coração, mas não te enganes. O fato do pastor não conhecer o teu sacrifício, não te isentas que o Senhor conheça. Não te isentas. Porque Deus conhece. Deus conhece. E eis aí um dos grandes problemas, amados, de uma vida triste, abatida, de uma vida cristã, que o cara anda tropeçando, que não consegue ficar de pé, que não consegue ter prazer em Deus, uma vida que a pessoa acha que pode empurrar com a barriga, é porque não se entregou de fato a Deus. Não se entregou de fato ao Senhor. Se fôssemos considerar como um novilho ou como um carneiro ou como uma ovelha, era um novilho cego, talvez um cordeiro sem a perna, com a perna machucada, ou que andava mancando, e coisas assim, cheio de carrapato, cheio de feridas, e coisas assim. Eis o porquê, muitas vezes, nós não temos contentamento com Deus. Mas como ter contentamento com o Senhor se nós queremos nos oferecer da forma que nós achamos conveniente? Irmãos, eu quero sugeri-los que, dia a dia, você pergunte a si mesmo: como foi minha escala de consagração ao Senhor? Como foi, nesse dia, no final do dia, como foi a minha escala de consagração? De 1 a 10, onde eu consegui chegar de forma voluntária e com prazer diante do Senhor? Cheguei no 7, no 8, talvez você não vai chegar no 9, talvez você não chegará no 10, talvez você não chegará no 9, talvez não chegará no 10, mas Deus entende as tuas limitações quando tu tens princípios verdadeiros diante dele. Eis o fato, amados. Não adianta, queridos, não adianta que a minha vida seja marcada pela preguiça, pela indisposição, pela indiferença. E no final do dia, a minha escala hoje ficou no 5, mas Deus entende. Deus entende das minhas dificuldades. Não se aplica, porque Deus entende, é o coração cheio de prazer nele. Às vezes nós não vamos conseguir chegar no 10. Mas vamos chegar no 8, no 7. É evidente que nós estamos aqui fazendo apenas uma comparação, uma analogia, apenas conjecturando, porque é algo particular seu com Deus. Mas muitas vezes nós não vamos conseguir chegar no ápice, no total ali, porque o Senhor nos diz que vamos alcançar a verdadeira estatura do varão no dia que estivermos na glória. Porém, nós não podemos nos contentar com o que nós temos. Nós não podemos nos contentar com aquilo que temos, mas temos que oferecer o melhor para Cristo no nosso dia a dia. Entenderam, amados? E só dessa forma é que teremos alegria completa no Senhor, que a nossa vida será feliz. Não uma felicidade que vem de um casamento, ou de um bom emprego, ou das vitórias que nós conseguimos no dia a dia, ou das amizades, ou outra situação, seja ela qual for. Não dessa alegria que eu estou me referindo, mas a alegria de ter prazer naquilo que é de Deus. E o grande problema hoje, irmãos, é prazer naquilo que é de Deus. É difícil, não é? Ter prazer naquilo que é de Deus é difícil demais. Nós temos prazer, vamos lá, prazer no trabalho. Nós temos prazer na família. Nós temos prazer na comunhão com nossos amigos. Nós temos prazer em assistir alguma coisa nas redes sociais ou na televisão. Essas coisas enchem o nosso coração de prazer. Mas prazer em receber de Deus é difícil. É muito complicado, irmãos. Porque se não houver dedicação, consagração verdadeira, total, irrestrita ao Todo-Poderoso, não vamos conseguir. Que nós possamos entender esta verdade. No entanto, amados,
todas essas situações que foram faladas, ela leva-nos a crer numa mentira que Satanás sopra nos nossos ouvidos. Sabe qual é a mentira, irmãos? É impossível ter prazer naquilo que é de Deus. É impossível ser abençoado pelo Senhor. É impossível que o nosso coração seja completo. É impossível vermos a glória de Deus, e vai por aí. Isto, amados, é em decorrência da nossa vivência sem compromisso com Deus. Quando você não tem compromisso com o Todo-Poderoso, um pecado é gerado, porque Deus exige compromisso. E se nós não temos compromisso, abrimos espaço, brechas, e o maligno te faz sugestões. Ele sopra nos teus ouvidos: ó, esse negócio de ser servo de Deus, esse negócio de estar na igreja não dá certo. Não dá certo. Olha você, o que é que Deus tem feito por ti? Você nem prazer tem em estar na presença de Deus. Que verdade é essa? E nós passamos a questionar o Senhor, e vamos ficando em casa cada dia mais. Nós não vamos mais à igreja, não oramos mais, evangelizar nem em pensamento, porque ninguém quer ouvir a palavra. Uma das coisas que mais nós ouvimos hoje é que ninguém quer ouvir a palavra. Mas ninguém nunca quis ouvir a palavra em tempo nenhum. Não te esqueças disso. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele foi pregar a palavra, oh, que bênção, o apóstolo Paulo chegou em Roma. Oh, vamos lá, vamos anunciar, apóstolo Paulo está em Roma, o grande homem saiu de Jerusalém, está em Roma, vamos lá ouvir o apóstolo Paulo, vamos lá gente, vai toda a Roma, leva também o imperador, todo mundo. Sabe quem foi ver o apóstolo Paulo? Quem foi ver o apóstolo Paulo? A polícia da época. A polícia. Ah, você que é apóstolo Paulo? Eu vim te ver, apóstolo. Que bênção, você, né, apóstolo? Bota a mão para trás. Eu vou te dar uma pulseira, tá bom? Ela parece de prata. E vou te levar para um lugar muito especial. Sabe onde foi, irmãos? Cadeia, prisão, masmorra, preso. Sabe por quê? Porque ele era bagunceiro, porque ele estava trazendo transtornos, porque ele pregava Cristo Jesus, e as pessoas não queriam ouvir de Cristo. Não queriam ouvir de Cristo. Esse grande engano está presente hoje, aqui na igreja. Ah, eu convido, ninguém quer vir à igreja, aí para de convidar. Ah, eu não faço mais evangelismo porque ninguém quer ouvir de Cristo, para de evangelizar. Ah, eu não faço mais isso porque ninguém quer, para de fazer. É assim que acontece, irmãos, é um repeteco. O diabo usando das mesmas estratégias. Se Cristo fosse olhar para isso, irmãos, Cristo Jesus, o Messias, se ele fosse olhar para isso, ele teria desistido da sua grande missão. Chegou um dia, amados, estava ele e seus discípulos, e Cristo Jesus não apenas fez milagres, mas ele falou da necessidade de viver princípios de Deus. Sabe quem sobrou? Só os 12. E a multidão? E a multidão que estava ali? Onde estava a multidão? Foi saindo 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, foram sumindo. Porque ninguém quer ouvir de Cristo, queridos. Não se engane. E muitas vezes nós não queremos ouvir de Cristo. Eu não vou na igreja Missão Vivos quarta-feira porque aquele pastor, ele vai descer, ele vai pegar o ferrão, ele vai me cortar o pescoço e isso, aquilo, outro. Eu não vou no domingo porque ele só vai falar coisas ruins. Ah, porque eu preciso ser santo. Ah, porque eu preciso viver Deus. Ah, porque isso ou porque aquilo. Ele não fala, ó, você vai ficar rico, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso para você. Eu vou... Não é assim? Vou fazer o que lá? Eu já sei o que é que ele vai falar. Vai falar do pecado, da necessidade de santidade, de pregar o evangelho, de viver Cristo. O que é que eu vou fazer lá? Eu já sei dessas coisas. Estamos repetindo
tudo aquilo que era comum a Jesus e aos discípulos. Fique atento, amados, fique atento. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aleluia. Nós vemos dois aspectos interessantes nesse versículo. Primeiro, amados, o apóstolo diz: para que você seja feliz, necessário é crer no Senhor. É necessário que haja confiança no Todo-Poderoso. É preciso que haja confiança. Tu precisas confiar naquele que te concede segurança. É o Senhor que fala para você: queres felicidade? Tenha confiança em mim. Tenha confiança em mim. Tenha confiança em mim. O apóstolo Paulo, amados, ele poderia não escrever a respeito de confiança, entre outros aspectos, pois estava preso. Parece que Deus tinha falhado com ele mais uma vez. Parece que Deus tinha falhado. Mas ele escreve e diz: eu confio em Deus. Meu coração espera no Senhor. Eu tenho fé no Todo-Poderoso. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer por mim. E diz para os filipenses: alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos. Queridos, nós precisamos confiar de fato no Senhor. E essa confiança leva-nos a uma vida santa, uma vida de consagração, de busca incessante pela presença de Deus. Essa confiança, irmãos, nos faz marchar, nos faz pregar, nos faz querer louvar, querer adorar, nos faz tentar descobrir o que é que Deus tem para mim, como Ele quer me usar na obra. A que ponto você confia no Senhor para que tu sejas usado na obra? Eu quero falar para vocês, irmãos, que não existe ministério de cadeira. Não existe. Não existe chamado de cadeira. Não existe, amados, talento de cadeiras. Não existe isso. Ah, meu talento, o meu chamado, o meu ministério é ir para a igreja e ficar sentado vendo o pastor, vendo o presbítero, vendo outras pessoas falarem alguma coisa ou louvarem a Deus. Eu vou lá, canto, louvo e volto para casa. Não, não existe isso. O Senhor não chamou ninguém para ficar sentado em cadeira vendo o pastor falar. O Senhor chamou você para ser discípulo, para o ide do Senhor, para testemunhar, para fazer a obra, para buscar de Deus aquilo que Ele tem para você e deixar-se usar por Ele na obra. Essa é a verdade, queridos. Mas é fruto de confiança no Senhor. A confiança que nos leva a viver princípios imutáveis de Deus, princípios verdadeiros. E quando esta confiança é verdadeira, a alegria do Senhor será entronizada, introduzida, fixada, plantada no nosso coração. E desta forma, irmãos, teremos prazer naquilo que é de Deus. Teremos alegria naquilo que é do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Queridos, tenham prazer naquilo que é de Deus. Não permita que o inimigo, não permita, irmãos, não permita que o inimigo fale para você: não é preciso agir dessa forma. Não precisa chegar a este ponto. Não precisa desta dedicação. Não precisa de oração. Não ouça a voz do inimigo. Ele tentou enganar Jesus. Não precisa de oração. Para que comunhão com aquele povo? Para que comunhão? Para que comunhão? Não tem amizade. Olha para teus amigos. Para que dedicar-se? Você tem tanta coisa para fazer. Você chega do trabalho cansado, para que falar de Cristo Jesus na rua? Para que ir à igreja?
Para que testemunhar do Todo-Poderoso? E Ele vai plantando essas coisas na tua mente. Não permita, não permita. E diz ainda, amados, o Senhor te esqueceu. Ele não ouve as tuas orações. Você não ora. Evidente que eu não estou apontando para ninguém aqui. Quando eu falo você, de forma generalizada. Amém? Você não ora. E a oração que faz é aquela extremamente básica. Não existe oração básica. Lembre-se disso. Não existe oração básica. A tua oração pode ter 2 palavras apenas. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Umas 4 ou 5 palavras. Você pode ter apenas 4 ou 5 palavras na tua oração. Isso não quer dizer que Deus não vai te ouvir. Não precisa você orar 1 hora. Bom é que ore 1 hora. Mas não precisa orar 1 hora para ser ouvido. Mas quando nós temos prazer no Senhor, nós vamos orar 1 hora. Entendeu? Mas Deus vai te responder mesmo que as palavras sejam poucas. Porém, é preciso que haja princípios de Deus no teu coração. Vida verdadeira com o Senhor na tua existência. E quando nós confiamos no Senhor, irmãos, vamos amá-lo acima de todas as coisas. Porque a palavra será o nosso norte. A palavra será a nossa direção, a nossa regra de fé. E vamos viver esses princípios para todo sempre. Amém? Queridos, queremos alegria? Busquemos o Senhor. Você quer ser feliz? Busque o Senhor. Quer experimentar a verdadeira alegria? Deixe-se encher com o Espírito Santo de Deus, colocando-o em primeiro lugar. E a tua vida será completa. No entanto, se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, algumas coisas dessa terra lhe oferecerá uma aparente felicidade. Muitas vezes a felicidade está presente hoje e amanhã ela gera enfermidade, ela gera morte. Hoje feliz, amanhã ela gera um monte de coisas ruins. Faz-me lembrar do último jogo do Flamengo. O Flamengo foi campeão 2 vezes no mesmo final de semana. Sabe o que aconteceu, irmãos? Foi tanta felicidade que muitos morreram. Ataque cardíaco. Muita felicidade. Mas faltou a verdadeira felicidade no coração destes. Não estavam acostumados com felicidades. Nós precisamos acostumar-nos com a felicidade que Deus tem para nós. Ela não é passageira. Ela é perene. Ela é eterna. Amém, amados? E que as situações nas quais você esteja inserido, nos problemas, nas dificuldades que te rodeiam, que elas não te roubem da presença do Senhor. O apóstolo Paulo não tinha um motivo sequer para glorificar a Deus, mas ele não deixou se roubar pela situação. Ele derramou-se diante do Todo-Poderoso. Oh, glórias! Que assim seja conosco. Vamos orar, amados. Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas plantar no nosso coração a semente, meu Deus, para que nós possamos viver de fato a Tua vontade, para que a nossa vida seja consagrada, dedicada, rendida aos Teus pés, meu Deus, para que nós possamos ter alegria, nos alegrarmos em Ti, que o nosso coração seja marcado, Senhor, pela Tua presença. Ó Espírito, fala conosco, desperta-nos, para que nós possamos buscá-lo, Senhor, e vivermos a Tua verdade momentos após momentos, para que assim, Senhor, nossa passagem por sobre a face da terra seja, Pai, vitoriosa para a Tua honra e para a Tua glória, e que ali na glória tenhamos a alegria que nada há de apagar, Senhor, porque estaremos contigo por todo sempre. Esse é nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 889.